Olá, pessoal. Mais uma palestra da Python Brasil. Eu sou o Danilo Martins, vou ser o host aqui da Fernanda e o Wilander. Para as pessoas que não podem nos ver, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, de cabelos compridos, estou com uma camiseta preta, cavanhaque, barba, bigode. Ao fundo tem uma janela com uma cortina. E basicamente a câmera está virada para o teto porque minha mesa é meio inclinada. Eu queria lembrar todo mundo que os vídeos estão sendo postados aqui no YouTube, porém lá no Discord é onde estão sendo as discussões, as perguntas são enviadas por lá. E é isso aí. A palestra agora é Renda, Python e Covid-19, como avaliar a experiência do cliente e gerar renda durante a pandemia, com a Fernanda Devesa e o Wilander Buraslan. A Fernanda é graduanda em Engenharia de Software na UFAM há um ano. Há um ano deu os primeiros passos em Python, interagindo no mundo dos dados. Atualmente trabalha como trainee digital na Bemol Digital, contribuindo com análise de dados e melhoria de processos na unidade de pessoas. E o Wilander economista pela UFAM e está cursando MBA em Economia Brasileira na FEA-RP USP. Acho que aqui pertinho da minha casa, que eu sou de Ribeirão Preto também. Atualmente atua na unidade de Supply Chain Management da Bemol Digital, onde entrou como trainee digital, foi analista de dados e hoje compõe o time de Product Owners da organização. Então, sejam muito bem-vindos. Boa palestra para vocês. Manda bala. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar. A gente vai falar hoje um pouco sobre a experiência que tivemos, né, em uma aplicação de um novo serviço aqui na empresa que a gente trabalha e como o Python ajudou na parte de avaliação de experiência do cliente e da análise dessa experiência. Falando um pouco de mim, já foi introduzido, mas eu sou a Fernanda. Eu sou formada em Técnica Informática pelo Instituto Federal do Amazonas e atualmente graduanda em Engenharia de Software na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. E também trabalho aqui na Bemol Digital como trainee digital há um pouquinho menos de um ano. E foi aqui onde eu dei meus primeiros passos com Python e a minha história começou. Então, pessoal, eu sou o Wilander, sou economista, formado pela UFAM. Atualmente estou como PO aqui na Bemol Digital. A gente vai falar um pouco sobre como a gente implementou um serviço que pôde gerar renda para as pessoas que necessitavam de renda durante a pandemia e, ao mesmo tempo, a gente utilizou análise de dados para fazer com que as coisas e com que as respostas fossem vistas durante um período que estava tudo muito turbulento. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Em março desse ano, nós tivemos o primeiro caso de Covid aqui em Manaus. E, para quem acompanhou os noticiários, a cidade foi um dos epicentros da doença durante os meses de junho, julho desse ano. Muitos casos e muitas pessoas, infelizmente, faleceram. E, durante esse tempo, também muitas pessoas ficaram sem trabalhar. A Bemol, como uma grande empresa de varejo, ela também foi muito afetada por isso. Nós temos mais de 20 lojas aqui na região e, de repente, de uma semana para outra, todas as lojas tiveram que fechar. Por isso ter acontecido, aconteceu exatamente o contrário no online. Nossas vendas online triplicaram durante em poucas semanas e a gente tinha, de alguma forma, dar conta de todos aqueles pedidos, porque as pessoas ficariam sem receber seus produtos e, ao mesmo tempo, a gente tinha que garantir a segurança dos funcionários que estavam em casa se protegendo do Covid-19. E aí foi quando a gente teve que pensar numa solução que, além de fazer com que os produtos fossem entregues de forma ágil, garantisse também a segurança e renda para as pessoas que precisavam. Então, começamos a buscar novas oportunidades no mercado.
A primeira parte foi realmente uma análise de mercado de novos parceiros, onde a gente buscou quais eram as pessoas e as empresas que poderiam nos ajudar nessa empreitada. E aí foi quando a gente teve o primeiro contato com a Eu Entrego. A Eu Entrego é uma startup de entregas que basicamente utiliza motoristas autônomos para fazer as entregas para o varejo. E aí a gente teve que entender como era a dinâmica do serviço e como ele poderia se adaptar à nossa realidade. E a gente encontrou uma oportunidade muito grande. As pessoas estavam em casa, as pessoas precisavam continuar colocando alimento na mesa de suas famílias, e muitos serviços não essenciais deixavam de acontecer. Então, esse serviço foi uma oportunidade para que essas pessoas, os motoristas autônomos, pudessem entregar os produtos para nós, entregar os produtos para a Bemol e garantir renda para suas famílias, ao mesmo tempo que a gente dava conta da demanda triplicada durante poucas semanas. Bom, e entendendo esse cenário, né, de como estava Manaus e como estava o crescimento das vendas online, a gente precisou, como o Vilanda já falou, tá vendo novas parcerias e novos meios de estar chegando até essas pessoas, né? Já que a gente nunca tinha passado por isso antes, então a gente estava num cenário desconhecido. E aí aqui eu trouxe um pouco dessa visão de como iniciou, né, as primeiras entregas com a Eu Entrego. No nosso primeiro dia, a gente teve 12 entregas e chegamos até, alguns meses depois, por meio de julho, chegar a 1.000 entregas por dia. Ou seja, 1.000 pedidos para pessoas diferentes chegando através desse serviço. E aí a gente começou a enxergar a oportunidade de estar avaliando como estava sendo a experiência dos clientes, né, com a aplicação desse novo serviço. Já que a Bemol tem uma história aí de 78 anos, onde até então as entregas eram feitas de formas tradicionais, através de um caminhão, e isso era visto até mesmo como algo cultural da nossa cidade. Então, a gente precisou estar tendo essa visão de como estava sendo essa recepção desse serviço. E aí a gente viu a oportunidade de estar envolvendo uma parte de análise de dados dentro desse novo projeto. E isso tudo com conhecimentos bem básicos de Python, né? Já que a gente não estava muito especialista em análise, e aí a gente passou a entender os dados, né, que estavam sendo extraídos tanto da parte da Bemol, como da parte da Eu Entrego, através de ferramentas bem simples dentro do Python, como Pandas para entender os relatórios, né, dos projetos, NumPy para fazer funções matemáticas e auxiliar na nossa análise, e o Plotly, que foi de grande importância para estar fazendo a parte de visualização. Aqui eu trouxe para vocês duas partes, a parte de leitura e de análise, onde a parte de leitura é bem simples, e aí, posteriormente, a gente vai falar um pouco de análise e como ela ajudou a melhorar, né, a identificar a experiência do nosso cliente. Bom, como éramos um projeto pequeno, a parte de leitura desses relatórios eram feita de forma bem simples, usando Pandas, com a leitura tradicional de XLSX, e as bases de dados eram extraídas tanto da parte de pedidos enviados pela Bemol, como as informações de relatório da Eu Entrego. Então, a gente pegou esses dois relatórios e passou a enxergar e falou, ok, o que isso pode nos trazer para a gente estar trazendo conhecimento, né, para dentro da empresa de como está sendo a experiência desse novo serviço. Esses relatórios eram feitos diariamente, então aqui eu trouxe mais ou menos como era feita a leitura, era algo bem simples, com um for, lendo arquivos diariamente, então a gente rodava esse relatório e aí concatenava depois, para poder estar sempre atualizando esses relatórios. Bom, a gente vai para a parte principal da palestra de hoje, que é a parte de análise. A parte de análise de dados ocorreu em duas frentes. Na frente do entender como estava sendo a experiência do nosso cliente e como estava sendo esse impacto cultural, né, como eu já tinha dito,
A Bemol nunca tinha feito uma entrega de forma diferente, né, com serviços terceirizados e tudo mais. E também na parte de entregadores, que era entender como estava sendo a prestação desse serviço na visão dos entregadores, na visão do entregador vendo a Bemol, né, prestador de serviço para a Bemol, e como isso influenciava no sucesso das nossas entregas. Na parte de clientes, eu trouxe aqui uma estratégia que usamos de criação de personas através dos dados. Basicamente, a gente tinha ali 2 relatórios, né, que, apesar de ser simples, a gente precisava estar extraindo informação dele para estar entendendo como estava sendo esse novo contato, né? E aí a gente, junto com a equipe de análise, sentou e entendeu, ok, vamos entender quem são essas pessoas, quem são os nossos clientes. E para a criação dessa visão, a gente veio com uma outra abordagem, que seria uma abordagem de personas, né, de criação de personas e de mapa de empatia. E então a gente separou em algumas partes aqui como exemplo, na verdade, foi um pouco mais além disso, mas na parte de criação de persona, a gente consegue estar encontrando, para criar uma persona, perguntar o que a pessoa está pensando, quais seus valores e o que faz no seu dia a dia. Na parte de o que está pensando, a gente achou importante identificar possíveis reclamações, possíveis comentários e relatos dos nossos clientes do que ele estava achando na integração desse novo serviço. Então, posteriormente, a gente vai falar um pouco como é que foi essa comunicação, mas a gente achou esse meio, dentre esses dados, né, super importante para estar criando essa persona. Seguindo, quais são os valores? Dentro dos relatórios que a gente encontrou, a gente tinha informações sobre o histórico do cliente com a empresa, né? Então, pegar dados de quanto tempo a pessoa comprava na Bemol, se o cliente tinha ali uma classificação que a gente classifica aqui como azul, diamante plus, que é muito conhecido na empresa, se essa classificação ou se esse tempo de empresa influenciava no que o cliente pensava. Então, fazer essa interligação entre esses pontos foi muito importante, né? Se a senhorinha que, sei lá, é cliente aqui há 50 anos, como ela se sentiu a ter, de um dia para o outro, né, entre aspas, um novo tipo de entrega. Então, a gente foi criando essas personas e seguindo ali para o final o que ela faz no dia a dia. E aí a gente encontrou dados dentro do relatório de em que horário esse pedido foi entregue, quem recebeu esse pedido, e entre outros dados que influenciavam diretamente nessa pergunta. Já que esses dados mostravam se a pessoa preferia receber o seu pedido ali pela parte da manhã, pela parte da noite, da tarde, a gente identificou bastante pessoas assim, gostando desse novo meio de entrega por conta do horário que esse pedido foi entregue. Então, foi de grande importância a gente estar montando essas personas através dos nossos dados para entender como que aquela pessoa estava se sentindo, como aquela nossa persona estava se sentindo. Isso tudo foi possível apenas com o olhar, né, de empatia em cima dos nossos dados. Pegar o que estava sendo mostrado através dos nossos relatórios e cruzar com técnicas de análise de dados simples, né, usando pandas e coisas bem básicas, e estar olhando para esses dados de uma forma mais empática, como a gente estivesse realmente ali entrando em contato com nossos clientes, né, assim, cara a cara, que no momento não era possível. Então, todos os nossos contatos que a gente estava tendo era através desses dados. E aí a gente entra nessa outra parte, que foi uma parte super importante para a nossa análise, foi, já que a gente não pode estar ali próximo, né, do nosso cliente, como a gente poderia estar entrando, formando esse contato com ele. Como a gente era uma equipe pequena e inicialmente as entregas eram pequenas, a gente primeiro iniciou com pesquisas de ligações, pesquisas qualitativas, né, passando o NPS.
E, através disso, a gente foi entendendo como estava sendo essa experiência, né? A gente abordou algumas perguntas, se tinha sido notada alguma diferença nesse novo formato de entrega, como a pessoa tinha se sentido, né? Tipo, ao invés de vir um caminhão da Bemol e toda aquela parte cultural, como ela tinha se sentido recebendo um produto ali de uma forma terceirizada. Então, todas essas perguntas foram feitas através de uma pesquisa. E conforme as entregas foram aumentando, a gente não conseguia estar fazendo uma pesquisa muito ampla, né, com todos os clientes que estavam recebendo esse serviço. Então, fizemos uma forma de diminuir, né, essa nossa amostragem de pesquisa e utilizamos técnicas de amostragem utilizando Python. Assim, além da parte de análise da criação da persona, a gente também utilizou para estar fazendo essa amostragem, né, para a nossa pesquisa. Então, um artigo que foi super interessante foi esse do Minerando Dados, onde ele mostra 3 técnicas de amostragem de dados, né, utilizando Python. E o que a gente passou a usar foi uma amostra aleatória estratificada, que basicamente pega ali uma única pessoa daquele grupo, né? Separa a sua população em diversos grupos e pega uma pessoa de cada grupo. Então, basicamente, é isso. Nesse link tem mais informações que vocês podem estar verificando depois. É bem interessante para fazer pesquisas amplas e é utilizando Python, é algo bem, bem simples mesmo. E como é que a gente juntou essas duas partes, né? Usamos a parte de análise de dados com Python para criar nossas personas e usamos essa parte de amostragem de aleatória estratificada, né? A gente cruzou essas duas coisas, pegamos uma pessoa de cada persona que criamos, né, através dos nossos dados, e através disso a gente evitou que tivesse uma pesquisa um pouco enviesada. Então, a gente conseguiu estar chegando em cada cliente, em clientes que estavam há pouco tempo de Bemol, ou há muito tempo que comprava aqui, identificando como estava sendo essa experiência, né? Como estava sendo recebida esse novo serviço que estava sendo prestado pela gente. Então, na parte do cliente, foi basicamente isso, foi algo bem simples, mas que gerou bastante valor para o projeto inicialmente. Posteriormente, a gente tem aqui uma parte importante também que a gente identificou, que tá tendo essa visão da parte dos entregadores. Como que está o comportamento dos entregadores e o quanto isso influenciava no sucesso ou não do nosso serviço. Então, o Python conseguiu estar ajudando a gente através de algumas análises onde a gente verificava como estava a nossa taxa de sucesso, né? Que em muitos casos tinha dias que ocorriam entregas muito boas e outras não. Então, a gente passou a enxergar mais isso. E em outros dias a gente, né, fazia tudo certinho e entendia, e a gente passou a entender por que isso estava ocorrendo. E aqui a gente montou um gráfico que é basicamente identificando os motivos dos insucessos, né, de cada motorista e tudo mais. Então, a gente passou a estar tendo essa visão, entender que a maioria dos entregadores estavam tendo insucesso, e quando a gente fala insucesso não estava conseguindo entregar o pedido, né, o pedido não estava chegando até o cliente, muitas vezes porque não estava localizando o endereço ou por devolver à loja, né, o pedido voltava, sendo que esse devolvido à loja é, assim, ocasionado pelo motivo anterior, que não encontrava o endereço. Então, através dessa análise, a gente passou a entender o motivo, né, de não estar chegando ao nosso cliente e, com isso, fazer ações, assim, imediatas para estar solucionando esse problema. Então, o Python, de certa forma, ajudou a gente a estar enxergando a experiência de duas partes, né, a parte dos nossos clientes, criando personas através dos nossos dados, e a parte também dos nossos entregadores, que basicamente era identificar
os motivos que eles estavam tendo insucesso e como estava sendo essa experiência deles também. Então, dessa forma, a gente passou a enxergar que Manaus tinha uma grande dificuldade com a questão de geolocalização. E através dessa análise, né, a gente conseguiu estar abordando os novos projetos, subprojetos, né, para estar solucionando esses problemas que foram identificados com essa análise. E aí, essa parte de identificação de problema nos conectou com muitas outras frentes também. Foi muito necessário para a gente conseguir corrigir esse tipo de problema, conectar o projeto com as outras áreas da organização, por exemplo, a comunicação, atendimento ao cliente, marketing, para a gente comunicar ao cliente essa nova maneira de entregar, a gente conseguir se comunicar com o motorista de forma efetiva também, para que o motorista se sinta parte da organização e entregue com qualidade. E, além de tudo isso, a operação de entrega ela passou a ser replicada para algumas outras lojas. Então, o que antes era concentrado em nosso centro de distribuição, agora o modelo já passou a ser replicado em lojas mais centrais da cidade. Isso faz com que reduza o tempo de entrega do produto, mas principalmente gere inclusão de novos motoristas daquele bairro. Então, muitos motoristas, por exemplo, poderiam sentir algum tipo de barreira em percorrer mais de 20 quilômetros para chegar ao nosso centro de distribuição. Mas se tem uma loja da Bemol no bairro dele, ele pode retirar o pedido na loja mais próxima e entregar também para o cliente de forma mais rápida. Isso faz com que ele se engaje mais na operação, se engaje mais na organização, continue gerando renda para a sua família, ao mesmo tempo que esse pedido ele é entregue com mais qualidade. Além da conexão, como eu já falei, e principalmente a conexão com o nosso cliente. Então, o nosso cliente hoje ele já se sente mais à vontade de receber o produto dele de uma pessoa autônoma, porque hoje a comunicação ela é efetiva a ponto do cliente saber que esse pedido ele pode ser entregue por um parceiro. E a geração de renda, por cada vez mais, essa operação escalar para lojas dentro dos bairros e fazer com que essas pessoas também se sintam à vontade para entregar um produto da Bemol, um produto de uma marca que é referência aqui na região. Eu acho que um ponto importante que o Willan citou foi que isso tudo foi possível através dessas análises, sabe? De ter essa visão empática de que a gente estava ali tratando com clientes que estavam passando, assim como a gente, né, por uma pandemia. Então, analisar essa experiência dele foi de extrema importância para estar tendo um sucesso com esse novo serviço, né? E tudo isso com técnicas bem simples, usando Python, né, no caso, mas que poderia, sim, estar sendo usado de outras formas. Mas o Python nos trouxe uma visão, assim, mais direta e simples e que pode estar nos auxiliando, né, na visão tanto na parte do cliente como na parte dos entregadores. Bom, gente, foi basicamente isso. Foi uma palestra bem rápida mesmo, era mais para falar um pouco de como foi essa nossa experiência e também de disseminar de como o simples do Python pode auxiliar em grandes projetos, né? Eu acho que deu para mostrar um pouquinho sobre como a gente conseguiu estar utilizando isso. E eu queria estar agradecendo a todos, ao nosso host. E é isso. Obrigado, pessoal. Excelente. Muito bom conteúdo. O pessoal está coletando aqui ainda os pensamentos sobre as perguntas. Eu não errei não, né, Vilander? Aqui em Ribeirão mesmo que você está? Ela é uma pós-remota, né? Semipresencial, na verdade. E aí eu vou, depois que o Covid acabar, espero que acabe logo, eu devo ir algumas vezes aí para Ribeirão. Entendi. Show de bola.
Bom, acho que então não temos perguntas no momento. Então, acho que é isso aí. Vou agradecer demais pela palestra, muito boa, muito interessante. Peraí, tem uma notificação aqui, só para ver se foi. Aqui, qual o sistema que vocês utilizaram para distribuir as pesquisas para os usuários? Como foram captados outros dados, como taxa de sucesso? Aqui do Enéas. É porque está com certo delay, Enéas. Desculpa. Sim. A parte de taxa de sucesso a gente conseguiu estar extraindo dos relatórios da Eu Entrego, no caso, e também dos nossos. Então, a gente conseguia identificar essa taxa de sucesso e insucesso das entregas. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Como fazer para distribuir as pesquisas? Assim, inicialmente a gente fez as pesquisas através de telefone, realmente de uma forma bem manual, e aí captávamos dados, assim, bem objetivos, mas focados em alguma persona que tínhamos criado através desses dados. Então, a gente não fazia, assim, várias ligações, a gente fazia ligações com pessoas que sabemos que estavam dentro daquele perfil, né? E aí foram diversas pessoas que criamos, então, pessoas com muito tempo, uma idade alta ou muito tempo de bemol, pessoas que ali trabalhavam ou não, enfim, eram diferentes pessoas, e aí a gente ia objetivamente nelas para entender como estava sendo essa experiência. E através disso a gente conseguia estar fazendo essa análise da experiência, né, de forma mais qualitativa mesmo. Isso, e aí com relação à taxa de sucesso, a gente conseguia isso quase em tempo real, porque toda vez que o motorista entregava um produto, ele dava baixa no aplicativo, isso já para a plataforma da entrega, a gente extraía em tempo real esses dados e analisava no Python depois. E aí, com relação ao comentário da Ana aqui no chat, sobre o tempo da pesquisa, a gente determinava que toda semana a gente tinha que fazer uma pesquisa qualitativa para ver como é que estava o serviço. Então, aí, toda semana a gente tirava um dia só para fazer pesquisa e a gente conseguia saber como é que estava a temperatura do projeto, da operação, ao longo do tempo mesmo. E por isso que a gente conseguiu tantos dados em pouco tempo. E essa coleta realmente nos proporcionou, assim, um bom direcionamento, né? Através de entender quem eram os nossos clientes com as análises, entender como estava sendo as entregas dos nossos entregadores, né, terceirizados, e através dessa análise a gente entendeu qual era o caminho que precisávamos seguir. Então, toda essa análise foi de extrema importância para a implementação desse serviço. E eu acredito que essa visão, né, uma visão mais empática, direta com o nosso cliente, pode ser aplicada assim, em diversos outros serviços e em diversos cenários. Show. Só um minutinho, tem mais gente perguntando, digitando aqui, vamos ver se é uma pergunta. Não, eu acredito que não. Bom, pessoal, então, perfeito. Agradecer demais pela palestra, pelo tempo que vocês dedicaram aqui para a gente, pelo conhecimento que vocês trouxeram para a gente também. E é isso aí. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Lembrar a todo mundo que depois dessa palestra, assim que encerrar essa palestra, a gente vai ter um período aí para o pessoal dar uma descansada, né? Para jantar, etc. e tal, e a gente volta na próxima palestra só às 18h20. Aqui na trilha TEP 0, a gente vai ter a Scrapy 101, raspando dados na web com Python. Então é isso aí, pessoal, e até mais.